Nesse presente módulo, nós vamos falar um pouco sobre benefícios previdenciários pós-reforma da Previdência. Nós tivemos uma reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019, uma reforma que impactou bastante as regras previdenciárias e afetou bastante aí os segurados, tá? Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar aí as regras previdenciárias para aqueles que não preencheram os requisitos para uma aposentadoria lá em 13 de novembro de 2019. Aqui nós vamos falar de regras de transição. Regras de transição porque aqueles que preencheram as regras para se aposentar até 13 de 11 de 2019 têm aquilo que a gente chama de direito adquirido e, portanto, se aposenta com as regras anteriores à reforma da Previdência. Depois da reforma que ocorreu em 2019, a partir de 14 de novembro de 2019, aqueles que não preencheram todos os requisitos para se aposentar antes passam a ter direito a regras de transição. Por que regras de transição? Porque com a reforma da Previdência, a gente tem uma regra antiga, a regra antes da reforma, e a gente tem uma regra que a gente chama de regra permanente, uma regra depois da reforma da Previdência. Essa regra depois da reforma, ela costuma ser mais pesada, é uma mudança que afeta bastante os segurados. Então a gente tem uma regra anterior mais benéfica, uma regra melhor para os segurados, e nós temos uma regra nova, que é uma regra geralmente pior, mais pesada para os segurados. E para chegar no meio termo, para aqueles que já estavam contribuindo lá até dia 13 de 11 de 2019, que já tinham alguma contribuição, ou seja, uma contribuição somente, tem acesso à regra de transição, porque é uma regra que não é a antiga e também não é a nova, está entre uma e outra, tá? Uma regra de transição do regime anterior para o novo regime. O que nós vamos ver aqui, então, são as regras de transição. Então, se você não preencheu os requisitos para se aposentar em 13 de 11 de 2019, você vai pegar essas regras aqui, tá? Então, se atente a isso aqui, coloque no caderno, anote, para você poder analisar o seu caso, analisar o caso de um amigo, analisar o caso de um pai, de uma mãe, de uma avó, tá? Então, é importante você se atentar aos detalhes aqui e até mesmo para você também se planejar, caso você não tenha preenchido regras para uma aposentadoria agora, imediata. Então vamos lá. A primeira regra que nós vamos ver aqui é aquela que a gente chama de regra permanente. Como eu disse, para aqueles que não contribuíram antes da reforma da Previdência, ou seja, para aqueles que iniciaram as contribuições a partir de 14 de 11 de 2019, vão se encaixar nessa regra aqui, tá? Então, se você não tem nenhuma contribuição antes de 14 de 11 de 2019, você vai pegar essa regra permanente, tá? Que é a nova regra previdenciária. E essa regra traz o seguinte, ela traz que a aposentadoria por idade de contribuição só vai existir agora esse tipo de aposentadoria, tá? Lembrando que antes da reforma nós tínhamos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos homem e 30 anos mulheres, com redução no caso de professores, né? Também aposentadoria especial. Nesse caso não, pós-reforma da Previdência, para aqueles que não pegam a regra de transição, para aqueles que não contribuíram antes de 14 de 11 de 2019, só tem direito a essa espécie de aposentadoria, tá? Que essa regra, um homem com 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição, então nós aumentamos em 5 anos o tempo mínimo do homem antes da reforma da Previdência, que era 15, subiu para 20 anos de tempo de contribuição, e as mulheres tiveram um aumento na idade, de 60 anos de idade passou para 62 anos de idade. Contudo, manteve-se aí os 15 anos de tempo de contribuição, como era antes da reforma da Previdência, tá? Nós temos aqui uma regra especial para os professores, tá? O professor homem ele tem uma redução da idade de 65 para 60 anos de idade e a mulher de 62 para 57 anos de idade, tá? Ambos têm que provar aí 25 anos de tempo de contribuição exclusivo no magistério do ensino básico. Esse tempo de contribuição, esses 25 anos, tem que ser exclusivamente exercendo atividade como professor, tá? E uma outra regra especial é a regra que eles chamam de segurados especiais, né? Os rurais e afins. Eles também têm uma redução na idade, 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres, tá? Veja que não é 57, é 55, porque a reforma da Previdência não alterou a situação dos segurados especiais, tá? É claro, se eles forem trabalhadores rurais, garimpeiros, pescadores artesanais e pessoas com deficiência pelo período mínimo de carência, tá? A gente tem essa redução aqui na idade. A carência, nós vimos lá um módulo de conceitos importantes,
onde nós falamos um pouco sobre a carência e como é importante você se atentar, e a carência se manteve em 180 contribuições mensais, tá? Então você precisa ter 180 contribuições mensais. Lembrando que você pode perder dinheiro com contribuições erradas. Então, volte lá, se você não lembra, volte lá em conceitos importantes no módulo onde eu falo sobre a carência, para você não esquecer que contribuições recolhidas fora do prazo podem não ser consideradas para carência e você perder dinheiro. Volte lá, que eu trouxe detalhes naquela aula, tá? Então, essa aqui é a regra permanente. É a regra para aqueles que não preencheram aí os requisitos para se aposentar até 13/11/2019 e que não tinham nenhuma contribuição, tá? Então, se você não tinha nenhuma contribuição até 13/11/2019, nenhuma contribuição sequer, você pega essa regra permanente, tá? Se você tem uma contribuição, duas contribuições, 10 anos, 20 anos de contribuição até 13/11/2019, você vai pegar aquilo que a gente chama de regra de transição, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, eu te aguardo na próxima aula.